Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos para mais um dia de formação docente organizado pela Coordenação das Disciplinas Pedagógicas da UERJ. A gente está começando o terceiro dia, a gente teve 2 dias muito produtivos, na segunda e ontem, com uma participação muito legal de todos os inscritos aqui no evento, aqui no chat. Então, que hoje a gente tenha mais um dia desses, né, com muitas contribuições e muitas participações de todos. Vou começar o dia dando aqueles meus recadinhos que vocês já estão cansados de ouvir. A cada palestra a gente tem uma lista de presença diferente. Então, vocês fiquem atentos aqui no nosso chat, que a gente vai divulgar o link para vocês poderem preencher essa lista de presença. Então, a cada palestra vocês têm que preencher uma lista de presença nova para a gente poder registrar separadamente a presença em cada palestra e fazer os certificados. Então, vocês vão receber um certificado para cada palestra e depois, ao final do evento, a gente vai contabilizar essas presenças e quem tiver mais de 75% de presença vai receber um certificado geral do evento. Lembrando que os links eles ficam abertos só durante a palestra ao vivo, né, durante a transmissão. Então, não deixem para responder muito no finalzinho, porque aí o link pode passar, vocês podem perder o link e perder a presença naquela palestra. Então, assim que a gente começar a colocar ali o link, já pode responder, que depois, quando a palestra terminar, a gente fecha o link e se prepara para trazer o link novo, né, da palestra que vai começar. Muita atenção na hora de preencher o e-mail, porque a gente usa esse e-mail que vocês preenchem ali para enviar os certificados, então os certificados vão chegar por e-mail. Então, cuidado com o preenchimento, qualquer errinho de digitação, uma letra faltando, o certificado não vai chegar. Um outro recado também importante, quando vocês forem fazer suas contribuições, suas perguntas para o professor palestrante, lembrem de colocar o nome, né, que às vezes o nome que aparece ali no perfil é diferente do que, às vezes é um apelido ou é um login de outra pessoa, então coloquem o nome de vocês na pergunta, se é mediador presencial, à distância, articulador, se atua nas pedagógicas ou se atua em algum curso, qual polo que atua. Então, isso é importante aqui para a gente poder melhorar a qualidade da nossa conversa, né? A gente saber com quem que a gente está conversando, isso é muito bom. Então, sem mais, vamos começar o evento de hoje, e hoje eu chamo o professor José Carlos para fazer a abertura desse evento, desse dia de evento. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Milena, tudo bem? Muito obrigado aí pela apresentação, pelo início dos trabalhos. Eu saúdo a todos e todas que estão conectados nessa programação da nossa Semana de Formação de Mediadores, das licenciaturas EAD, UERJ e CEDERJ. Quero agradecer a todos que estão trabalhando na equipe hoje. Nós temos uma equipe que é composta da Milena. Eu estou aqui também para apresentar o palestrante de hoje e abrir os trabalhos, mas temos aqui atuando também conosco a Letícia Viana, que vai nos ajudar aí na intermediação dos trabalhos, e também a articuladora acadêmica Renata Vasconcelos. Quero agradecer a todos vocês pela presença e pela importante colaboração. Bem, no terceiro dia da nossa programação, nós vamos ter a apresentação do professor Arthur Viana Ferreira. Arthur é professor adjunto, professor doutor Arthur Viana Ferreira, é professor adjunto do Departamento de Educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, campus São Gonçalo. Além disso, Arthur é coordenador de uma das disciplinas pedagógicas oferecidas aqui às licenciaturas, EAD, UERJ e CEDERJ, que é uma disciplina muito interessante, que dialoga muito com outras disciplinas pedagógicas, intitulada Tópicos sobre a Diversidade na Educação. A palestra que Arthur traz para nós tem também um título muito instigante, muito sedutor. O título é A Empatia
na formação do educador. Eu espero que vocês gostem da apresentação, espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva, abrindo esse terceiro dia dessa semana de formação. Eu passo agora a palavra ao Arthur para começar a sua apresentação e desejo a todos uma excelente programação, que possamos tirar muitas lições, muito proveito formativo dessa proposta que vai ser desenvolvida por todos nós em conjunto aqui com o professor Arthur Viana. Boa apresentação, Arthur, e bom trabalho, gente. Bom dia a todos do CCERJ, do consórcio CCERJ, CEDERJ e UERJ. Boa tarde aos mediadores. Boa tarde, bom dia aos mediadores. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nesta manhã, não nesta tarde, nesta manhã, para a gente conversar um pouco sobre uma das temáticas que apareceram como sugestão dos próprios mediadores ao longo das pesquisas que foram realizadas pela coordenação das disciplinas pedagógicas da UERJ. Mas, como diz a minha mãe, eu primeiro vou me apresentar, porque a gente não conversa com pessoas estranhas, né? Eu sou o professor Arthur Viana, eu sou, como já dito pelo professor José Carlos, coordenador da disciplina Tópicos sobre a Diversidade na Educação. É uma disciplina relativamente nova, que foi organizada, tive o prazer de organizá-la, né, para as necessidades das licenciaturas da UERJ, e nessa disciplina nós conversamos a respeito de tudo aquilo que atravessa o ambiente escolar, né, e que é de origem, muitas vezes, das reflexões dos grupos sociais nos quais nós nos encontramos. Ou seja, a questão do racismo, a questão do gênero, a questão da diversidade religiosa, as questões geracionais, né, da senescência, enfim, todos esses temas que não estão, às vezes, nos currículos de maneira posta e formal, mas são temas transversais e que os licenciados precisam ter e levar em consideração na hora de organizar os seus conteúdos. Lá na UERJ, eu coordeno um grupo de pesquisa, ensino e extensão, né, que também é um grupo de pesquisa do mestrado e doutorado do PPGEDU, no qual eu faço parte, que é educação, que o programa de pós-graduação na FFP em São Gonçalo, em educação, processos formativos e desigualdades sociais. Lá eu coordeno uma linha de pesquisa com mestrandos e doutorandos, estudando educação em ambientes não escolares. Essas práticas realizadas pelos profissionais da educação e que não são desenvolvidas em ambiente escolar, e principalmente focado na pobreza, nas relações dos grupos sociais vulneráveis da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é desse local que eu falo, né? É importante nós termos claro qual é o local de fala no qual nós nos encontramos. Então, a partir daí, eu queria conversar com vocês nesta manhã a respeito dessa temática sobre a empatia. Meu doutorado é em Psicologia da Educação, então muitas coisas que eu for trazer vai ter a sua raiz na área da psicologia e da psicanálise, que também é um campo que eu transito e no qual eu estudo e continuo trabalhando numa dimensão de abordagem psicossocial, seja no programa de pós-graduação na FFP, como também nas aulas, na graduação e todos os outros trabalhos e assistências que nós damos enquanto profissional da educação pública nesse país. Ok? Então, a minha intenção é nós conversarmos 30, 40 minutos, depois abrirmos para perguntas. Já queria agradecer a todos que estão fazendo seus comentários, né, na sala do YouTube. Por favor, deixem as suas perguntas à medida que vamos fazendo a conversa, a palestra, e aí a gente vai tentar responder ao final, para a gente ficar dentro do horário, né, e a gente conseguir tirar um bom proveito desta manhã. Bom, eu gostaria de partilhar com vocês um slide que eu acho que fica mais fácil da gente entender o melhor, né, ou pelo menos acompanhar essa linha de raciocínio. Se estivéssemos presencialmente, também eu passaria um slide, por que não virtualmente, né? Então, eu acho que tem 3 pontos importantes de reflexão que nós devemos fazer nesta manhã de maneira introdutória, né? Se não aprofundada, pelo menos de maneira introdutória. O primeiro seria essa ideia do sentimento de empatia, porque quando nós falamos em educação, muitas vezes ficamos preocupados com a parte técnica do trabalho.
né? E nós vimos que, nesse período de pandemia, a técnica nos salvou ao mesmo tempo que trouxe para nós outros tipos e desafios de sofrimentos e sintomas a serem atravessados, né? E é interessante a gente falar disso, porque nós trabalhamos com educação à distância, né? E eu trabalho no consórcio CEDERJ desde 2012. Mas mesmo assim, nesse ano de 2020, né, depois de 8 anos de trabalho, eu me senti afetado dando aula de educação à distância, né, porque o tempo é diferente, as relações com o povo, com o grupo é diferente. Então, o sentimento de empatia é um de vários outros sentimentos que nós tivemos que trabalhar ao longo desse sistema. Parece que, se pensarmos, né, pelo senso comum, nós estaríamos mais preparados do que qualquer outra pessoa para enfrentar esse momento de sistema híbrido que vivemos, e não estamos preparados. Porque, na verdade, uma coisa é educação à distância, outra coisa é educação remota. Mas, pelo senso comum, seria a mesma coisa, e nós sabemos que não é. Porque, na verdade, não é a questão da técnica, é a questão da relação. Nós somos seres da relação. O nosso processo educacional, o ensino-aprendizagem, a questão cognitiva, ela passa por questões relacionais, né? E tivemos uma área dessas relações afetadas pela pandemia. Então, repensar os sentimentos, repensar as emoções, repensar os afetos, na verdade, né? Nós priorizarmos um caminho importante no processo de ensino-aprendizagem enquanto educadores, né? Lembrando o Henri Vallon, um autor do século XX, final do século, vamos dizer, segunda metade do século XX, né? Naquele livro do Ato ao Pensamento, nós somos seres dessa relação. Primeiro, nós nos movimentamos em relação ao mundo, e a partir dessa relação com o mundo é que nós vamos construindo o nosso ferramental, o nosso arcabouço teórico para lidar nesse próprio mundo. Então, ficamos impedidos de nos movimentarmos com o nosso corpo, nos movimentar com a nossa relação social para que isso pudesse acontecer, e todos somos afetados. Dentro desse processo, muda a formação do educador nos dois aspectos, né? No aspecto daquele que forma gente, que somos nós, né? Nós estamos nesse papel de mediador, né? Gente que forma a gente, assim como aqueles que estão sendo formados, né? Pensando em formação, não no sentido de forma, que nós damos uma forma para as pessoas, não, mas no sentido de mão dupla, no qual, bem freiriano, e aí fazendo jus a quem faz 100 anos, nós estamos comemorando esse ano 100 anos de Paulo Freire, né? Ao mesmo tempo em que eu formo o outro também me forma. Somos uma profissão, enquanto professores e educadores, de ser na relação. Então, se nós professamos determinados conteúdos, professor, há alguém que nos chama pelo nome e diz: você é professor. Então, essa relação de identificação com o campo do trabalho é fundamental. E nesse tempo que vivemos, isso está atravessado pela questão da educação remota, das relações através das máscaras, né? É engraçado que nós sempre usamos máscaras, né? Mas não essa máscara de pano. Usamos várias máscaras para entender a realidade e as relações entre as pessoas, que é a construção da nossa persona, da nossa identidade, né, enquanto pessoa. Mas só agora que temos que colocar uma máscara de pano na cara é que vemos como é difícil viver com a máscara e como essa máscara pode ser tanto motivo de afastamento quanto de proteção do outro, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. E como proposta, no final, a ideia da convivência e hospitalidade, que são duas teorias que nós trabalhamos no nosso grupo de pesquisa, esse grupo que tem as 3 bolinhas no canto, né, fora da sala de aula, que é o nosso grupo de pesquisa, que são 2 autores diferentes, um espanhol e uma portuguesa, que trabalham isso como processo de construção dentro da pedagogia, e aí dentro da pedagogia social. Bom, então, para a gente começar esse trabalho de reflexão, vamos pensar fazendo uma diferenciação entre sentimento e emoção. E segundo Henri Vallon, né? Segundo Henri Vallon, que é um autor da psicologia da educação, nós somos afetados pelo mundo. Então, o mundo nos afeta. E a partir da afecção do mundo, nós movimentamos o nosso corpo. E ao movimentar o nosso corpo em relação aos objetos e às pessoas, nós vamos construindo conhecimento. Basicamente, teoria dele. Então, ele vai falar que esses afetos vão ganhando dimensões.
E nós vamos nomeando essas dimensões de acordo com as afecções do mundo real sobre o nosso corpo. E aí nós vamos criando determinados comportamentos. E há determinados comportamentos que são comportamentos de ordem fisiológica, e aí nós chamamos esses comportamentos, né, de emoções, e nós temos outras afecções, outros afetos de dimensão de representação, né? E é uma representação aprendida na construção do social, na relação com o outro. Isso nós chamamos de sentimentos. Seja emoções, ou seja, sentimentos, seja de questões de reações fisiológicas, ou seja, de questões culturais antropológicas, ou seja, emoção e sentimento, respectivamente, todos nós sofremos. E aí, o que é o sofrer? É o patos. Né? O patos é deixar-se tocar por, né, fazer parte da relação, né, e que vai fazer com que nós nos movimentemos no mundo. A partir daí, essas afecções vão criar em nós, se pensarmos na questão dos sentimentos, né, sentimentos comuns que vão nos ajudando a nos agregar enquanto grupo, enquanto sociedade. E nós chamamos isso em 4 pontos fundamentais, né, que seria a antipatia, a apatia, a simpatia e a empatia. Todos eles são diferentes. A gente utiliza muito eles como categorias iguais ou semelhantes no senso comum, mas todos os 4 trazem as suas características importantíssimas, as suas características fundamentais, né? Primeiro, a questão da antipatia, né? O que seria antipatia? Antipatia é essa dimensão do contrário da identidade do sentimento do outro. Então, eu não consigo o outro para além de eu não conseguir me identificar com o outro, eu ainda me faço o contrário ao posicionamento do outro. Eu acho que esse outro é um outro que vai, de alguma forma, me desintegrar ou vai atrapalhar a minha relação no mundo, a minha interação com os sujeitos e com os objetos. Então, eu crio uma postura comportamental, eu crio uma reação, eu crio formas de expressão, de representação, que vão mostrar essa não adesão àquele outro ou àquela situação. Isso é a antipatia, né? Faz parte da ordem da seleção do que nós realizamos, seja de juízo de valor, seja de juízo moral diante da realidade. Tem a apatia, que seria a indiferença com o sentimento do outro, com aquilo que acontece ao redor, né? E aí a gente pode levantar N causas disso. Por exemplo, eu posso ter uma apatia porque eu não tenho interesse na relação com o outro, ao mesmo tempo porque aquele outro realmente não me toca. Então, tem outras proposições, outras motivações para que a gente possa trabalhar ou ter essa reação diante do mundo, né? A simpatia, que é a identificação do sentimento do outro, é eu poder ver parte de mim no outro, né? E, a partir daí, escolher ser agradável, ser cortês, né? Com aquele outro, porém mantendo certo distanciamento, certo limite das questões, na sua maioria das vezes. E aí tem a dimensão da empatia, que é diferente da simpatia, que é a questão da identificação do sentimento do outro e da relação com o outro. Na empatia, eu sinto com o outro, eu me inclino na vida, na relação com o outro, né, sem fazer com que o outro perca a sua identidade e a sua característica. Mas a simpatia, ela é diferente da empatia, porque eu posso ser uma pessoa simpática sem ser empática. Eu posso me identificar com várias coisas e várias pessoas, com vários objetos, com várias relações cognitivas estabelecidas dentro do ambiente educacional. Porém, não necessariamente eu estou me preocupando em não somente me colocar no lugar do outro, mas fazer um esforço de sair de mim e entender a realidade do outro, sentir com o outro, viver, construir algo com este outro também, que muitas vezes não terá resposta, que não terá um correspondente impositivo do eu, mas apenas estará na relação com a vida, estará com a relação com as coisas que acontecem no meio, né? A empatia fala de troca. Então, quando vemos esse quadro, por exemplo, sobre empatia e simpatia, nós vemos que a empatia, ela fala de uma conexão que eu estabeleço com o outro. E tem uma autora chamada Brené Brown,
que ela estuda empatia na formação de enfermeiros. Interessante isso, né? Eu acho que é bom a gente dar uma olhada nos outros espaços e estudos que as pessoas fazem, até para a gente poder pensar no nosso. Porque o enfermeiro, ele fala de um cuidado, né? Específico na área da saúde. E o professor também fala de um cuidado, mas o específico na área da educação, né? Então, eu acho que é interessante, por isso que eu trouxe a Brené Brown para a gente ver como é que tem 5 pontos naquele campo e naquela realidade de cuidado, né, diferente da nossa, mas também de estabelecimento de vínculo, né? Tem 5 pontos que ela levanta importante. Primeiro é que a empatia ela está preocupada com a perspectiva. Né? O que é a perspectiva? É a habilidade de trabalhar com a perspectiva, né? É a habilidade de reconhecer, né, que o outro tem as suas próprias perspectivas de mundo. Não só impormos aquilo que nós achamos que é correto, mas aquilo que o outro vive também é real, também é importante, também é fundamental na construção do ser humano, né? E não só dele enquanto ser humano, mas também eu, enquanto ser humano, em relação a esse sujeito. Por isso que eu acho que é interessante esses pontos, porque eles têm muito a ver com a nossa área da educação, né? A gente trabalha muito no impositivo do conteúdo, né? Se trabalhamos na escola ou se cumprimos emendas e currículos. Dentro do ambiente não escolar também, mas eu acho que é de um grau menorzinho. Mas também há um outro impositivo que se coloca fora do ambiente escolar. Mas dentro do ambiente educacional, ensino superior, ensino básico, né, nós temos o imperativo do conteúdo, da ementa, né, e o outro tema, e junto a isso, nós não podemos perder a perspectiva de reconhecer o lugar do outro, a perspectiva daquele que escuta. Eu tive uma professora no curso de psicologia que ela falava o seguinte, assim, a gente tem a ilusão de achar que tudo aquilo que a gente fala, o outro está entendendo perfeitamente da mesma forma que eu estou falando. E é verdade, não necessariamente o que eu estou falando, vocês estão entendendo exatamente do jeito que eu estou falando. E isso faz parte da natureza humana. Mas a gente fica cobrando do outro essa coisa, né? Eu já te disse, eu te falei 15 vezes. E o outro 15 vezes tentou fazer o melhor que ele pôde para te escutar, né? Segundo seus interesses, seus desejos, suas vontades, né? O que eu falei foi questão de afecção, e aquele outro tentou reorganizar isso dentro dele. E não vai organizar do jeito que eu falei. Então, a perspectiva do outro, a habilidade da perspectiva do outro, é importante para a gente criar esse laço de empatia. A suspensão do julgamento moral, né, e não da realidade. E quando eu falo julgamento moral, é essa questão dos juízos, porque no conhecimento nós temos uma relação de juízo, seja juízo de realidade, juízo de valor, é o que estou chamando de moral, juízo de valor. Isso vem da filosofia da educação. E sermos capazes de suspender isso na hora da relação empática com o outro é fundamental, porque se conseguimos fazer um pouco que seja dessa suspensão, eu estou falando que ninguém consegue fazer isso de maneira total, não conseguimos fazer, mas se fizermos o exercício dessa suspensão, nós podemos talvez chegar e tocar em questões que muitas vezes nos afastam do outro, porque nós temos pré-juízos, pré-conceitos estabelecidos que podem não ajudar na relação com esse outro. Então, ver o tempo todo que nós estamos sendo mediados na nossa relação por um óculos, que é o óculos do juízo, que é o óculos da seleção do que eu acho certo ou errado, se é bom ou ruim, se é amarelo ou é azul, se pode ou não pode, é fundamental também na área da empatia, porque o outro está lá dando o melhor que ele pode para a gente poder estabelecer um vínculo, né? E aí, entender esse lugar também faz parte desse processo. Reconhecer as emoções em cada pessoa e ser capaz de comunicá-las. Eu acho que isso é importante no sentido de que as minhas emoções não são as emoções do outro. A reação que o outro tem, a reação fisiológica de uma realidade, ela é diferente do outro. Ela é diferente na relação com o outro. Então, como é que a gente precisa perceber essa ideia, né? Reconhecer as emoções do outro, como é que ele... E se ele consegue comunicar essas emoções, né? A capacidade de sentir com a outra pessoa, mesmo sem saber o que ela está sentindo. E é quando eu falo saber no sentido de sabor. Vou dar um exemplo simples, né? Uma pessoa que perde uma mãe, eu não sei o que é perder uma mãe, porque a minha mãe está viva. Eu entendo o que é perder uma mãe.
no sentido racional, mas afetivo, eu tenho, a minha mãe está viva. Uma pessoa que perdeu a mãe, ou uma criança órfã, ou um adulto, a dor é daquele que sente. Porém, eu posso ser capaz de estar com ele nesse processo, né? Eu posso ser capaz de entender essa justificativa. E às vezes não ter respostas, né? Às vezes estar com ele e falar assim, então, deve doer, né? Estou aqui. Muito mais do que falar assim, que aí eu já jogo no quinto ponto, né? Que é ficar vulnerável. A gente não adianta. Ser empático vai pedir de nós um pouco de vulnerabilidade. E vulnerabilidade é de falar assim, eu não sei o que vem do outro. Eu não sei o que vem do outro. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, eu não vou fazer isso porque eu já fiz 15 vezes para aquela pessoa, e aquela pessoa é meio psicopata. Ela é meio sociopata, sabe? Ela tenta azucrinar minha vida. Parece que traz um negócio marcado na genética. Então, agora eu estou fazendo seleção. Então, mas tudo bem, você pode fazer a escolha de não ser empático com ela, mas o outro que você diz que é normal e que para nós na psicanálise pode ser apenas com neuroses, né? Um neurótico obsessivo-compulsivo ou histérico, como é de praxe nós sermos, também vai nos surpreender. O psicopata ou sociopata vai nos surpreender de cara, né? Mas os outros também, que nós falamos que são normais, entre aspas, vão nos surpreender. É aquele momento que você fala assim, nunca esperava isso da pessoa. Ele fez isso comigo. Porque isso faz parte do ser vulnerável. Não há como ter relação social sem passar pelo crivo da vulnerabilidade. Tem uma hora que o outro nos surpreende. A gente escolhe. E, na verdade, a gente acaba levando na cara. A gente sempre tem um momento em que a gente vai se surpreender. Então, a vulnerabilidade, ela faz parte do processo empático. Não tem como escapar isso. É uma dor que a gente vai ter que assumir como nossa, né? Uma surpresa, um Kinder Ovo, como dizem os colegas meus, um Kinder Ovo que a gente vai ter que abrir, que a gente vai ter que comer, né? Seja em qualquer ambiente relacional, seja dentro de casa, na família, seja no trabalho, seja no país, enquanto abstração de Estado, né, o Brasil, nós vamos ter que passar, né? Então, a vulnerabilidade, ela faz parte do processo empático. E muitas vezes a gente utiliza um processo que é assim, que é o de simpático. A gente não é empático, a gente é simpático e fala que é empático. O simpático, ele continua, é aquela história do tipo assim, então, né? Eu sou você, eu sou eu, você é você, nós vamos juntos. Aqui há tem um ditado popular que é muito legal, que é aquele assim, o direito de um começa quando o do outro termina. Isso é pura simpatia. Isso é pura simpatia, não é empatia, né? A simpatia, ela tá falando, então, né? Tô vendo o lado bom, né? Tô vendo aquilo que é do outro, né? E também tem o meu, então eu tenho que defender o meu, porque no caso farinha pouco, o meu pirão primeiro, né? Essa era a simpatia, que é fundamental nos processos sociais. Não estou falando que simpatia é ruim, não. Aliás, se não fosse a simpatia, estávamos na barbárie, se você quer utilizar um termo, sei lá, do início do século XX, nem usa esse termo, mas se quiser usar esse termo, beleza, né? Mas estávamos ali vivendo totalmente um caos, se não fosse a simpatia. Temos que ser seres simpáticos, né? De identificação antropológica. Bernard Charlot dizia uma coisa muito interessante que eu falo para os meus alunos em todos os aspectos, né? Ele fala que não ama ninguém. Tem um texto lindo do Bernard Charlot, ele fala assim, eu não tenho que ter amor ao aluno, eu tenho que ter simpatia antropológica. Eu acho isso muito legal. Porque a simpatia antropológica é eu ser capaz de me identificar com o sujeito que eu estou educando, que ele é ser humano, que ele precisa de respeito, que o conteúdo é importante, que tem um patrimônio cultural para ser aprendido e é necessário que ele se forme enquanto ser humano para que eu possa conviver com ele. Eu acho essa ideia maravilhosa, né? Porque ela coloca a gente num lugar que é o lugar da profissionalidade da educação, né? Sem perder os vínculos. Mas ele está sendo simpático, ele fala simpatia antropológica, ele não está falando empatia antropológica, é simpatia antropológica, que é característico nosso. E a gente percebe quando a pessoa é simpática, ela é empática. É aquele momento em que a gente fala, aí fazendo uma anedota, né? É aquele momento que a gente fala com a pessoa, que a pessoa fala assim, eu perdi o ônibus para ir para o trabalho. Aí ela fala para você assim, que chato, né? Mas ainda bem que você tem trabalho, pelo menos você tem trabalho. E o meu filho foi expulso da escola. E aí você está sofrendo porque seu filho foi expulso, os seus filhos foram expulsos da escola. Aí você fala assim, mas pelo menos o outro é bonzinho, né?
Ou seja, a gente sempre compensa uma coisa com a outra. Essa é uma pessoa simpática. Uma pessoa que encostar perto de você e falar assim, ela está sendo simpática com você. Não necessariamente empática. Empática, às vezes, ela vai falar assim, então, que coisa, eu não sei o que você está passando, até porque eu não tenho filho, né? Não tenho um, não tenho dois, não tenho nenhum. Mas eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui. Se você quiser conversar, e vamos lá. O que a gente pode fazer? Esse é o empático, né? Esse aí é aquele que não está com o imperativo do eu para dar resposta, para falar, a vida segue, mas ele está com você nesse momento. É o que a Brené Brown, ela fala, né? Às vezes, o que faz as coisas melhorarem não é ter a resposta daquilo que é sofrimento, que é momento de dor. É você ter uma conexão com os outros. Né? É aquele momento do silêncio. É aquele momento que você vai no enterro e você não tem que falar para outra pessoa, você fica do lado dela. Se ela chora, você abraça ela. Isso dá um conforto muito grande. E você vai se importando com aquela vida, você vai se colocando do lado, você vai tentando aos poucos ver como é que você pode ajudar a outra pessoa a ajudar a si mesmo. Que esse é um outro lado importante, que é a pedagogia social. A pedagogia social, que é um tema que a gente vai falar lá na frente, ela tem muito para resgatar as pessoas. A gente fica muito preocupado em ajudar as pessoas, né? Mas a gente muito pouco fica com a ideia de tentar ajudar a pessoa a se ajudar, né? Ajudar a ajudar a si mesmo, né? Como dizem os teóricos, os primeiros teóricos da pedagogia social na Alemanha, no início do século XX, final do XIX, início do XX, né? Que é a ciência da educação que utiliza a intervenção para ajudar o outro a ajudar a si mesmo. Isso é muito interessante. A gente se perdeu ao longo do caminho nesse processo do ajudar o outro, e o que fazer pelo outro, e o que socorrer o outro, né? Bom, avançando na discussão, a gente tem que pensar que o nosso trabalho de formação e de educador social, ele é um trabalho e ele é uma profissão que fala sobre ensinar seres humanos, né? Ensinar com eles, sobre eles e para eles. Então, nessa relação do sobre eles, com eles e para eles, a empatia, a simpatia, a antipatia e a apatia, que são sentimentos das afecções, do patos da relação, vão acontecer. Não só a empatia ou simpatia, mas também a apatia diante da realidade. Deixa acontecer. Outra vez eu estava escutando uma professora por aí, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e ela falava assim, eu não vou passar trabalho para os alunos, não. Eles no Facebook, ou no WhatsApp, ou na plataforma, eles não vão fazer mesmo. Esse é um sinal de apatia. Ela está utilizando da apatia, ou seja, está indiferente. Se numa turma de 30, eles não vão fazer. Aí usamos a generalização para esse processo, né? Essa apatia diante do trabalho acontece. Nós escutamos muitas vezes isso, né? Ele é um trabalho, eu gosto muito do Tardif por causa disso, seja ele no ofício do professor, o ofício do docente, ou os saberes docentes e a sua realidade, são 2 livros, né? Ele fala, o conhecimento, o trabalho docente, ele é dividido em 2 áreas, que é o cognitivo e o interativo. Ele é um trabalho composto e complexo, não é algo simples, eu chego, pego o material e vou embora, né? Saímos dessa reflexão, né? Por isso ele deve buscar a flexibilidade. Há uma flexibilização no trabalho docente, né? E um trabalho docente que é flexibilizado, que busca flexibilização, ele é capaz de entender isso como processo de experiência. Experiência tanto daquele que forma quanto daquele que é formado. Porque aí vem o Freire no sentido eu acho que eu estou educando e estou sendo educado, e aquele que está sendo educado também está educando. É um processo de mão dupla. Nós temos autores que vão trabalhando isso. Não podemos deixar de falar do Paulo Freire nesse período que ele faz 100 anos. Nas suas 3 obras básicas que nós sempre utilizamos nos processos educacionais, eu acho que minimamente alguém que está na licenciatura passou por esses 3 livros, né, básicos do Freire, que é o Oprimido, a Autonomia e a Educação como Prática da Liberdade. A gente entende que a relação educacional é uma relação das afecções. Isso é fundamental, isso. Mais do que os conteúdos, nós somos afetados pelo processo em que esse conteúdo se encontra, independente do que ele seja. Seja a biologia, a matemática, a geografia, exatas, humanas, porque
toda saúde e exatas também é humanas, porque é feita por seres humanos, né? Fazem parte dessa interação, desse duplo trabalho do docente, do cognitivo e interativo, e que nós não podemos perder o horizonte desse trabalho. Eu não estou falando em detrimento, eu escolho o conteúdo, eu não estou falando, deixe de ser conteudista e passe a ser interacionista. Não, não existe isso. Ou escolher o conteudismo ou o interacionismo. Os dois é um trabalho de complexidade, o trabalho docente, né? E tem que ser pensado na complexidade da interação e do conteúdo, né? Então, vocês estão vendo, eu estou estabelecendo uma interação com vocês aqui, estou trazendo referências de conteúdo para vocês. Está tudo referendado, porque tem que ser assim. É a interação com o outro e a referência daquilo que eu falo. Então, esse processo é um processo fundamental. Não é escolher uma coisa e outra. É escolher os dois, porque isso faz parte da nossa formação docente. É fundamental, não podemos perder isso de vista, né? Assim como o Freire, educar é um ato de coragem, de agir cor, né, de ser afetado, agir, corum, coração, ou seja, ser afetado, trazer sentimentos, e o conhecimento traz reações fisiológicas e representacionais do mundo, né? Nós não somos um computador, nós somos um computador muito complexo, com um software que não tem como reproduzir, né? Podemos ver vários filmes que falam disso, ou seja, é importante ter isso. Por isso não podemos fugir, como diz o Paulo Freire, a uma análise da realidade, né? Porque se fugirmos da análise da realidade, falar, tudo bem, se entrarmos no sistema da apatia, eu não falo nem antipatia, mas falo da apatia, se entrarmos no sentimento da apatia, nós vamos viver uma farsa, que é o que o Paulo Freire está falando, nesse pedaço aí da educação como prática da liberdade. Esse trecho é do livro Educação como Prática da Liberdade. Se nós fugirmos da realidade que nós nos encontramos com os nossos alunos, nós vivemos uma farsa. A nossa educação passa por dimensões ou aspectos de falaciosa, né? Porque está evitando. A gente entra na apatia, no modo... né, no modo turbo, não, como a Anitta diz, né, mas no modo apatia, e essa apatia vai prejudicar os nossos processos, né, processos que são estabelecidos dentro de determinadas normas, dentro de determinadas regras, porque vivemos em sociedade. Mas essas normas, essas regras, elas são minimamente consensuadas para que a gente possa viver um status quo que nos leve a condições que são condições minimamente educacionais, e que vão estabelecer processos de interação que a gente possa transitar entre a simpatia e a empatia e a gente seja capaz de fazer esforço pela empatia e não pela simpatia, né? Recordando, a simpatia não é ruim, não é, mas cada vez que a gente avança nesse processo de conhecimento, de afecção do outro, a gente pode se tornar mais empático. E tem situações que nós precisamos ser mais empáticos do que simpáticos. Há situações que a gente precisa ser simpático, sim, mas há outras que nós podemos trabalhar a empatia. E sermos capazes de entender isso como profissionais de educação passa a ser um diferencial no nosso trabalho educacional, se pensarmos em Tardif. Ele é duplo. E esse segundo, que é o interacional, o cognitivo interacional. E o interacional nós podemos utilizar desses sentimentos que são inevitáveis, antipatia, apatia, simpatia, né, e empatia, nós podemos escolher aqueles que mais nos aproximam e nos fazem conexão com os outros, né, do que outros que vão nos afastando gradativamente desse outro no processo relacional, sabe? Então não existe fórmula pronta, gente, não existe sim ou não. Existe análise da realidade, como diz Paulo Freire, né, e não cairmos na apatia de acharmos que estamos trabalhando com um universal imperativo. Existe um universal, sim, existe. Os currículos estão postos e as emendas estão postas de maneira universal. Mas esse universal, ele precisa ser pensado e repensado no processo empático. Isso é muito freiriano, né? Sem perder o grau consensual do universal dos conteúdos, como é que a interação pode fazer com que esse que é importante, que consensuamos como universal, seja trabalhado com a necessidade e a demanda daqueles grupos que nós nos encontramos nesse período de espaço histórico de 2020, pandemia que não acabou, né? Isso é importante nós trabalharmos. A educação à distância muda, o foco muda com o que acontece em 2020.
Então, é engraçado porque todo mundo achava que a educação à distância... Quando a gente trabalha a educação à distância, a gente achava assim, nossa, estamos mais preparados, como eu disse no começo, mais preparados do que qualquer um para enfrentar esse momento híbrido. Não estamos, porque muda a realidade no qual acontece a educação, né? Que não é à distância, é remota, é híbrida, é uma outra coisa, né? Então, é por isso que nós temos que fazer essa análise da realidade. E na análise da realidade, nós sermos empáticos, né? E pararmos de achar que quando falamos que estamos sendo simpáticos, estamos sendo empáticos, a gente confunde isso, é senso comum. Temos realmente, e assumimos a vulnerabilidade da empatia. A empatia traz uma vulnerabilidade, a empatia não traz certezas. Carreguem isso. A empatia não traz certezas, a empatia traz vulnerabilidade, fragilidade nas relações. Mas isso também faz parte do processo humano, né? Catherine Goltai, ela é uma psicanalista, ela não é da área da educação, mas eu gosto muito dela, e ela fala assim, Catherine Goltai, ela fala assim, nós vivemos buscando amar, fazendo uma análise do Freud, né? Buscamos vivendo amar, mas nunca estamos tão inseguros quando amamos. E é verdade. A gente vive o tempo todo, você não vai arranjar ninguém, você não ama, você não sei o quê, você vai casar, não sei o quê. Você arranja um amor, fica inseguro e fica numa instabilidade, fica numa preocupação, que a gente chama de cuidado, e fica numa fragilidade, mas é isso mesmo. Porque a relação amorosa é uma relação empática. E ela nos joga na insegurança. Ela nos joga em um certo grau de segurança, um certo grau de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela faz parte do processo relacional. Não tem como. Tem pessoas mais seguras que outras, mas não tem como a gente fugir desse processo, que é um processo empático, né, da vida. E aí vem a pedagogia social, que é uma teoria que nós estudamos, eu prometo, 5 minutos eu termino essa parte, que é um conteúdo, e aí vocês podem se aprofundar e buscar esses referenciais pelo Google, ou até no nosso site da FFP, da UERJ-FFP, onde está o meu grupo de pesquisa. Nós estudamos um campo do saber na pedagogia, na ciência da educação, que se chama pedagogia social, que é um conjunto desse processo educacional voltado para o ambiente não escolar. E aí tem 2 autores que nós nos debruçamos muito, nós estamos ruminando esses autores, que é o Jesus Jares, em catalão, espanhol, e Isabel Batista, que é uma portuguesa da cidade do Porto. Um está morto, que é o Jares, o outro ainda está vivo, pode ser conversado conosco, sobre uma dimensão de fazer a convivência e a hospitalidade como elementos da educação, né? Uma convivência no sentido da relação com o outro, os dois estão na relação com o outro, mas um preocupado na dimensão dos conteúdos a serem trabalhados com esse outro, que são os conteúdos da convivência, e o outro na relação estabelecida com o outro, no saber fazer, no saber estar, né? No saber se relacionar educacionalmente com o outro, que é a questão da hospitalidade. Então, o Jares, ele tem um livro chamado Pedagogia da Convivência, de 2008, está publicado, ele é mais antigo do que 2008, mas ele é publicado em português do Brasil, né? Um português brasileiro, 2008, na editora Palas, tem umas outras em espanhol, mais antigos, mas ele vai falando assim que a natureza da convivência não é estar junto. A natureza da convivência é promover conteúdos da natureza humana, relacional e de cidadania. Porque a gente fala assim, eu convivo com o outro, eu moro com o outro. Não, morar com o outro não significa conviver. Tem muita gente que mora junto com a pessoa e não convive com aquela pessoa. Convivência passa por um outro aspecto, uma outra dimensão, que não é apenas do estar com. Ela vai fazer com que as relações estabelecidas com o outro promovam a natureza humana daquele indivíduo, e que passa por questões das relações sociais, afetivas, que sejam, mas também das questões sociais, da cidadania, do processo de constituição de direitos e deveres. Por isso ele baseia muito a educação dentro da Declaração de Direitos e Deveres, da Declaração de Direitos Humanos, né? Desculpa, passei demais. Declaração de Direitos Humanos, como ele diz aí nesse trecho que eu trouxe aqui do lado. Toda convivência, ela é regida por um marco regulador de normas e valores, tanto no âmbito micro da família e entorno imediato ao indivíduo, quanto ao conjunto dos diferentes contextos sociais.
Para todos esses âmbitos, propomos partir de direitos e deveres integrados na Declaração dos Direitos Humanos, pois significam um pacto mais sólido para uma convivência democrática. Então, é a partir desse marco regulatório, né, posto minimamente como universal para as relações e interação social, é que vamos constituindo não só normas, mas formas de viver e de se relacionar, né, dentro da educação, dos processos educacionais. Então, ele trabalha a natureza promotora da convivência, que vai buscar uma libertação e emancipação do sujeito, né? Ela vai buscar a ênfase nos direitos humanos, que ela é central, é o núcleo central da teoria, e a organização de um trabalho pedagógico a partir de pressupostos fortalecedores dessa convivência social. Então, está vendo que essa convivência ela é estrutural, ela não é apenas reflexiva, é uma construção do processo. Né? Ninguém nasce sabendo conviver com o outro, a gente aprende a conviver com o outro. Talvez o conteúdo dele nos chame a atenção e nos faça ser importante, porque apresenta um certo tipo de estrutura, que não necessariamente vai ter que ser somente isso, mas pelo menos abre caminho para que a gente possa estabelecer essa convivência. E o segundo ponto é o da pedagogia da hospitalidade. Isso é uma outra teoria, organizada pela professora Isabel Batista, num livro clássico que é o do doutorado dela, que é Dar Rosto ao Futuro, está faltando uma palavra aí, Dar Rosto ao Futuro, da professora, que saiu em 2005, e aí nós temos o Português de Portugal, né, para a gente ter como referência, e que também vai desmistificando essa ideia de que hospitalidade é ser acolhedor. Ah, eu sou acolhedor, eu sou hospitaleiro. Não é verdade. Né? Hospitalidade é uma coisa diferente de acolhida. Na acolhida, você tem ainda o imperativo do eu. Né? Eu estou acolhendo o outro. Na hospitalidade é o outro me atravessa, o outro me surpreende, o outro chega na minha casa e me desestabiliza a rotina do meu lar. E você está lá posto. Nossa! Aliás, eu acho que assim, se a acolhida é o primeiro elemento, a hospitalidade vem depois. Porque ser hóspede é algo diferente, é algo transformador para aquele que acolhe, porque é uma dimensão da hospitalidade, quanto aquele que é acolhido, que é recebido no papel do outro. Mas para isso tem que haver nessa relação uma promoção da diferença. Então a hospitalidade para ela é você reafirmar que o outro é radicalmente diferente de você. E aí ela utiliza do que? Ela se utiliza de um filósofo que se chama Emmanuel Levinas. Ela flerta com Levinas e com Derrida para poder fazer essa diferenciação do outro. Então não é eu acolho o outro porque o outro é igual a mim. Não, eu hospedo o outro porque ele é totalmente diferente de mim. O princípio da hospedagem é a diferença, não é a igualdade. E aí você quer ser empático com ele. A hospedagem ela trabalha com questão de empatia, porque ela não está preocupada em você ser igual ao outro, que é da simpatia. É você se organizar e o outro também se organizar para viver a diferença. Então a hospedagem é a marca da diferença, não é a marca da igualdade, é a marca da diferença. E que isso deve se fazer importante no processo educacional nosso. A gente tem uma mania de achar que todo mundo tem que ficar igual, e não tem. Não é porque tu usa o todo mundo uniforme branco, descrito Prefeitura do Rio de Janeiro, que todo mundo é igual. Né? O tempo todo a escola tradicional tentou fazer isso. Né? E ela acolheu. A escola tradicional, eu estudei na escola tradicional, e ela me acolheu. Agora, com as diferenças, ela me acolheu. Eu sofri que nem um condenado, porque eu era diferente. As pessoas são diferentes. Os outros eram diferentes. A hospedagem fala de um outro processo. Então, seja, como diz a professora Batista, seja em que circunstância for, tratar alguém como hóspede significa aceitá-lo, né, nos nossos domínios, na nossa casa, colocando à disposição melhor do que nós somos e que possuímos. Né? Isso também não vai significar que nós vamos mudar ou perder o nosso poder sobre as nossas coisas porque recebemos o outro, apenas porque reconhecemos a diferença. Isso é um quadro montado a partir dos textos da Batista, que vocês têm nos meus escritos, nos meus livros, que a gente está discutindo a respeito disso. Terminando, que eu disse que ia terminar, faltam 10 minutos, enfim, né? A empatia ela é um sentimento próprio da profissão docente. Não tem como fugir disso. Minimamente, os professores são simpáticos, ou deveriam ser simpáticos. Tenho medo de um professor apático e antipático. Né? Não por causa do professor assim, em si. As pessoas vão aprender sendo professor antipático ou apático, mas a relação ela flui melhor quando você é simpático ou empático. Mas ainda estamos no limiar disso. Aí transitamos esse limiar. A empatia é um sentimento próprio
da profissão docente. E é um exercício, ninguém nasce empático. Ao contrário, uma criança, olha, a criança, ela é ciumenta e egoísta. Uma criança de 3, 4 anos, ela é ciumenta e egoísta. E de boa, ela tem que ser. Porque no mundo, ela depende da mãe. Então ela tem ciúme da mãe com o pai, da mãe com isso, da mãe com aquilo outro, do trabalho, você vai trabalhar, eu quero. A criança é pequena, se aquela criança, ela é a mãe. Não há ainda diferenciação, né? Mas com a relação estabelecida com essa mãe, com a sociedade, ela vai percebendo que ela não precisa ser ciumenta e ela não precisa ser egoísta. Então a gente aprende as ordens da simpatia e da empatia dentro do processo de desenvolvimento humano. Agora, tem que ser exercitado? Tem que ser exercitado, não tem como. Então, a gente vai exercitar isso também na escola, no ambiente virtual, na formação docente. Aquele adulto que está na formação docente com 30 anos, com 28, com 19, com 40, ele tem que aprender, é um exercício da empatia, é um exercício, a gente não nasce empático. E a sociedade, a natureza em si, ela é difícil. Vide o vírus Covid-19. Ela está aí. Não, a gente não veio no mundo para se dar bem. A gente acha que veio no mundo para se dar bem. Não é. Isso é muito simpático, mas isso não é empático, né? Temos que nos preparar para trabalhar a empatia, esse processo da diferença e da vulnerabilidade. Então, a profissão docente, ela tem que ensinar, aprender, exercitar isso, né? Fazendo a diferenciação entre simpático e empático, né, que vai promover no trabalho docente o reconhecimento de si e do outro, né, e talvez a convivência e a hospitalidade passam a ser propostas de fortalecimento de vínculos educacionais. Eu não estou falando que a solução para sermos empático ou simpático, ou sair disso, né, estudando convivência e hospitalidade. Talvez convivência e hospitalidade são propostas de fortalecimento de vínculo, que eu acredito muito que funciona no mundo. Na Espanha funciona, em Portugal funciona, no Brasil também funciona. Então, eu acho que é importante nós termos claro isso, para que a gente possa fazer opções acertadas enquanto formadores de profissionais de educação. Ao mesmo tempo, nessa vivência do lado interacional da nossa relação, estabelecemos com os nossos alunos para que eles possam nos ajudar também a nós construirmos o nosso espaço de empatia, baseado na convivência e na hospitalidade. Nesse processo, todos nós saímos fortalecidos. Seja nós, professores, doutores, mestres, graduandos, especialistas, sejam alunos da graduação que estão aí postos nessa mesma relação dialética, dialógica, como dizia Paulo Freire, na construção de um conhecimento que não terminou com Paulo Freire, mas terminou com outro filósofo do medieval, ou coisa parecida, né, que é Agostinho de Hipona, em que a verdade não seja minha e nem sua, para que ela seja minha e sua a seu tempo. Eu acho que é por aí que a gente deveria construir as nossas relações. É isso, gente. Obrigado. Desculpa aí, eu queria ter terminado 10 minutinhos antes, tenho talvez 8, mas eu queria passar. Esses aí são o meu e-mail, podem mencionar se quiserem, né? Depois vai ficar gravado aí. O link do nosso grupo de pesquisa, quem quiser entrar lá no nosso laboratório, que é o Laboratório de Práticas e Produtos em Educação Social, pode entrar lá também, serão todos muito bem acolhidos e ver as atividades que estamos desenvolvendo neste campus da UERJ, seja no sistema da pós-graduação, mestrado, doutorado, lato sensu, seja na graduação. É isso, gente. Obrigado. Bem, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, professor Arthur. E os elogios e os encantamentos com a sua fala, né, foram muitos, mas nós precisamos manter aqui o papo fluindo, né, com as perguntas e alguns comentários. Então, eu selecionei aqui pensamentos, frases, perguntas bem pertinentes a esse momento, né? E antes de eu começar com as perguntas, eu gostaria de dizer que a fala, a conversa entre o professor Marcelo, mediador de Prática 2, e o professor Henrique Fernandes foi muito interessante, né? Uma pena que o tempo é curto para a gente poder aqui expor todas
as colocações deles, né? Mas algumas aqui eu fiz um parênteses, né? O professor Marcelo, ele coloca, né, considerando o Henry, né, que é um especialista aí na psicologia do desenvolvimento, ele coloca a relação do convívio, que é uma relação com o meio, né? Com o mais viver, é uma ação com sentimentos e emoções. É difícil por causa da construção e da troca, né? E o Henrique, ele coloca que ele passou a pôr limites na vida dele, né? Na empatia dele, depois dele ler Poderologia, Psicopatas no Poder, do Andrei, né? Que nem todos a merecem. Então, essa conversa foi muito interessante, né? E ela não parou por aí, não. Bem, o professor José Paula de Magé, né, do Polo Magé, ele é mediador presencial, ele te pergunta, Arthur, como superar os impulsos passionais e dirigir-se pela deliberação e decisão? Nossa, no dia que eu descobri isso, eu vou vender. Que aí eu ganho pelo menos uns R$20 na resposta, né? A ideia, eu queria fazer um comentário, eu vou depois emendar essa da questão da deliberação, a gente fazer essa questão mais normativa, né? Alguém falou, assim, do merecimento, né? Tem pessoa que merece, tem pessoa que não merece. E eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, ele tem um livro, A Era do Ressentimento, eu acho muito legal esse livro. E ele fala da questão do merecimento. E ele fala assim, sobre o perdão, tem uma parte sobre o perdão, e ele fala assim, perdão não é para quem merece, perdão é para quem não merece. Ou seja, para quem merece a justiça. E é verdade. Se eu for parar para pensar, quem merece, se eu fui lesado, eu mereço justiça, não mereço perdão. Né? Agora, perdão é tipo assim, e aí eu emendo com uma outra fala do professor Gicovati, já falecido, o psicanalista, ele fala assim, perdão não significa que eu esqueço o que aconteceu comigo, porque isso faz parte da minha história, mas eu digo para mim mesmo, eu vou parar de sofrer por causa disso. Eu acho que esse é um elemento chave, porque eu estou trazendo isso, porque tudo isso nos afeta. A relação com o outro, seja ele psicopata, sociopata, seja ele histérico, seja ele perverso, temos os perversos, seja ele o que for de estrutura psíquica, segundo Freud, fazendo catalogação de Freud, eu não sei nem se a gente pode fazer isso ainda hoje. Fazendo essa catalogação, independente disso, há um sujeito que está ali com umas demandas. Né? Isso é tudo sintoma só, que é como ele se expressa na realidade. Eu tenho alunos na minha sala, e todos nós temos alunos com diversas estruturas psíquicas, todas, né? Possíveis e imaginárias. Agora, como é que eu vou atender a essas demandas? Como é que eu vou regulando essa estrutura para que eu atenda ao aluno? E aí eu lembro da professora Roseli Saião, psicóloga Roseli Saião, que ela fala assim, a gente fala muito de limite, né? A criança precisa de limite. A criança precisa de norma. Ela fala assim, as crianças e os jovens não precisam de limites. As crianças e os jovens precisam de adultos. É diferente. Adulto é aquele que vai chegar e vai falar assim, olha, uma frase clássica, vou traduzir isso uma frase clássica de adolescente. O adolescente fala assim, eu não pedi para nascer, e bate porta dentro de casa. Na verdade, quem é adolescente fala isso. E aí o adulto fala assim, lamento, eu também não pedi para nascer. Estamos juntos. Não bata a porta porque a porta é minha. Ou seja, saber que ele não veio no mundo apenas para alegria, ele veio no mundo para frustração. Então, adultos são sujeitos que falam para as crianças e os jovens, querido, você vai ser frustrado. Eu também sou, mas ninguém morre por causa disso. Agora você não pode, lá na frente você vai poder fazer. Isso o tempo todo nós, professores em educação à distância, fazemos com os nossos alunos. Os nossos alunos gostariam de terminar a faculdade o mais rápido possível, e a gente vai falar, não dá, não tem como. Não tem como, você vai ter que sofrer um pouquinho. Então, dentro desse processo é que vem a questão de deliberação, do que se pode fazer ou que se deve fazer, qual é a regra, qual é o limite das coisas. Né? Tem momentos em que nós não vamos conseguir fazer, não vamos conseguir tomar atitudes diante de processos, que são processos estabelecidos, seja por normas e regras, direitos e deveres, políticas públicas existentes ou não.
E a gente vai ter que viver um momento da frustração, respondendo a pergunta do nosso colega. A resposta para isso é como nós vamos viver a frustração. Porque se vivemos a frustração de não ter os nossos desejos atendidos de maneira negativa, nós não vamos conseguir arranjar saída nenhuma para qualquer que seja aquilo que nos é posto pela sociedade e os limites da natureza. Agora, se eu vejo a frustração como processo de crescimento, de desenvolvimento humano, pessoal e grupal, primeiramente, nós vamos poder fazer uma seleção mínima daquilo que acontece na vida. Porque a gente não vai fazer tudo que a gente quer, mas a gente vai fazer, ou talvez fazer, tudo que a gente puder fazer. As escolhas que a gente puder fazer naquele momento histórico. Que não significa que vai ser somente a escolha para sempre, vai ser a escolha do momento. E isso pode salvar vidas, isso pode nos tirar do lugar comum e nos colocar e nos projetar para o futuro. Eu acho que seria isso. Tá ótimo. A professora Neila, que é mediadora à distância, ela faz uma pergunta, né? E ela mais ou menos está aqui indagando. Quando você é empático, entendo que somos simpáticos, não acha? Eu acho que nós estamos confundindo os termos. É que se consensuou, senso comum, de falar que o simpático é empático, e nós vemos que não é, pela teoria. Simpático é uma identificação com o outro que não necessariamente vai nos fazer colado com ele, organizado com ele, né? E o empático é algo um pouco mais do que o simpático, até pela raiz da palavra. Simpático, o sim vai trazer uma dimensão o sim em grego vai trazer uma dimensão da identidade, do parecer com, e o empático vai falar do dentro, do estar dentro, de fazer com, do ser com. Então, se nós pegarmos a etimologia das palavras, elas não são iguais, porque, na verdade, os gregos estão pensando em patos diferentes, em sentimentos diferentes, em afeições diferentes. Nós, no nosso português, nós resolvemos trabalhar os dois como se fossem iguais, e isso pode causar uma confusão. Como dizia Jacques Lacan, a palavra, ela levanta e ela derruba, né? No sentido de que ela pode nos fazer a gente confundir as palavras, a gramática das palavras. A gramática das palavras, ela pode nos confundir. Eu acho que é o que está acontecendo. E a gramática das palavras não no sentido linguístico, a gramática das palavras no sentido da vivência. Porque nós somos a palavra. Quando a gente nasce, a primeira coisa que dão para a gente é o quê? O nome. Ah, o seu nome será Arthur. Ah, o seu nome será Renata. E esse nome, Arthur ou Renata, ele está cheio de desejos, afetos, amores, desamores, frustrações de um pai, de uma mãe ou de um grupo social minimamente. Então, nós somos a palavra no sentido dos afetos. Nós colocamos afetos nas palavras. Então, quando a gente fala assim, apenas, ele é bonzinho, esse bonzinho está carregado de afeto. Ele é coitado. Mas é bom ser coitado. Eu estou sendo empático com ele, porque eu estou falando, estou sentindo, eu estou me colocando no lugar dele. Não, a palavra coitado é coito. No coito não tem prazer. Coitado. Ele sofreu um coito. Não chegou ao fim. Não se consumiu a relação. O coitado não se resume à relação. Então eu esvazio a palavra, então eu coloco um outro sentido, um outro afeto nessa gramática da palavra, como diz Lacan. Então não é só dizer uma palavra, né? A gente está usando muito esse negacionismo. É uma forma de dizer. Não é uma forma de dizer. Essa forma de dizer está cheia de afetos. Afetos que podem ajudar, como afetos que não podem ajudar. Vai depender da situação e da relação que eu estabeleço. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de a gente manusear essas palavras. As palavras, elas não dizem nada, como dizia a Viviane Mosé, diz isso, o poder da palavra, né? Uma palestra que ela tem, depois está no livro dela, o poder da palavra, a palavra não diz nada, a palavra mente, que é verdade, a palavra, dependendo da situação, ela pode dizer uma coisa ou outra, e a gente precisa realmente fazer essas palavras parirem. Tem uma menina que escreveu aqui, Márcia Fatorini, escreveu assim, as palavras estão grávidas, e é verdade, toda palavra está grávida. Eu acho que dar à luz a essa palavra, eu acho que é uma das nossas funções, quando a gente fala, né, simpático, empático, a gente não está apenas catalogando, a gente está dando vazão. Simpático, eu me identifico, mas ainda falta ser empático. E empático, eu me comprometo, eu me fragilizo. O que eu preciso fazer para não ficar simpático? Então, eu acho que
quando a gente fala a palavra, a gente é capaz de se comprometer com aquilo que a gente está falando e se potencializar para continuar fazendo ou não determinada coisa. Ótimo, professor Arthur, obrigada. Continuando aqui, gente, o professor mediador do Polo de Mesquita, Carlos Alberto Cereja, ele faz a seguinte pergunta: você acredita que o sentimento da simpatia você ganha dos alunos no primeiro dia de aula? Olha, muito difícil, né? Muito difícil porque todo mundo... vai depender, eu acho que aí vai depender da demanda dos próprios alunos, que é tipo assim, tem alunos que a gente tem que ver qual é o desejo, nós somos fruto do desejo. Às vezes o aluno está lá, como eu já tive casos de alunos eu trabalhei no CEDES desde 2012 e eu não entrei logo na coordenação, eu fui tutor à distância no polo da Rural. Eu comecei lá com Psicologia da Educação, depois é que eu passei para a UERJ, né? Depois que eu fiz o concurso, passei para a UERJ e fiquei como coordenador. Mas, a princípio, você via na plataforma, falando do nosso trabalho especificamente, que o aluno ele chegava lá com maior vontade, uhul, comecei, eu estou aqui, é uma vitória, ele se empenhava, ele lia o cronograma, ele era o primeiro a entregar o trabalho, aquela coisa. E tinha outro que você tinha que dar corda. Você ficava relembrando, colega, tá acabando o prazo, vamos lá, vamos fazer. Só dava a notícia ou existência na plataforma antes da P1. Ligava para você, que a gente tinha atendimento lá na Rural, em Seropédica, e ligava, professor, tô perdido, o que eu faço? Aí você entrava no sistema e falava assim, cara, ele não entrou em nenhum momento na plataforma. Isso são desejos, eu não estou julgando. Não estou julgando ninguém no sentido de que um é melhor que o outro. É movimentos diferentes diante da educação. Eu posso dizer que eu fui mais simpático no começo com um do que no outro? Eu acho que a questão de simpatia ela tem a ver com a predisposição do professor de se identificar com o aluno, ao mesmo tempo um casamento com o desejo do aluno de estar naquele ambiente. Porque se o aluno também não desejar estar naquele ambiente, ele não quer se identificar com ninguém. Ele vai fazer a apatia e a antipatia, né? Ah, esse professor é chato, ele é careca, ele fala demais. Não, esse professor tanto faz, pode ser o Arthur, a Renata, essa matéria é chata. Isso é antipatia e apatia. Agora, se o aluno já chegar e falar, gosto desse conteúdo é legal, eu gosto de ler. Não sei psicologia, mas eu gosto de ler. Eu não sei sobre diversidade, eu não sei sobre, vamos dizer assim, sobre ideologia de gênero, eu não sei sobre questões de diversidade religiosa, intolerância religiosa, mas eu vou ler, eu gosto de ler. Então, quer dizer, se ele traz uma predisposição para entrar na relação com o outro, eu acho que a simpatia ela é construção. Ela pode se dar no primeiro encontro, no amor à primeira vista, que nunca é amor à primeira vista, mas geralmente é amor a si mesmo, é amor àquilo que ele está buscando. Essa é a paixão à primeira vista, essa é uma outra discussão. Mas eu acho que o empático, ele não dá. Não dá para a gente ser empático no primeiro dia. Isso com certeza. Se simpático eu tenho as minhas dúvidas, pode ser que aconteça ou não, empático não dá. Empático é uma construção, eu tenho que ter uma relação, eu tenho que conversar, eu tenho que falar, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar. A empatia ela é construção, ninguém nasce empático. Eu já falei. E a empatia a gente vai se dando ao longo da vida. Então, se respondendo ao professor Carlos Alberto, simpático? Pode até ser. Vai depender muito do que o outro traz, né, na minha hospedagem. Agora, tem que estar aberto. Agora, empático, com certeza não. Empático, a gente vai ter que estabelecer um tempo e construções de vínculos, fortalecimento de vínculos, e vai depender também do professor, não só, olha só, falando, não só do professor, mas também do professor, tutor, mediador, o nome coordenador, o nome que nós queremos dar para esse sujeito, esse profissional da educação, vai depender da gente também essa construção da empatia. Tá ótimo. Eu não sei como que está o nosso tempo aqui, mas eu acho que ainda cabe uma ou duas perguntas, né? A Silvia, mediadora presencial do Polo de Macaé, te faz a segunda pergunta. Ser empático, então, seria o movimento de ouvir, entender, juntar-se ao outro naquela situação pela qual ele está passando? Sim. Isso são movimentos da empatia, né? Não é somente isso, mas é também isso. E eu acho que isso que ela falou é o núcleo da ideia, é o núcleo do trabalho. E ser empático tem que haver com paciência. Não dá. A simpatia a gente nem precisa ser tanto assim. Simpatia precisa, mas nem tanto. Mas
Se você não for resiliente e paciente, você não constrói empatia. Esse sentimento não vem com isso. Dá muito trabalho ser empático, não é algo muito fácil. É fácil ser simpático, cortês. A cortesia é algo da simpatia. Né? A cortesia é algo importante. Tem uma outra autora que a gente está ensaiando muito entrar nela, até porque ela não tem em português, a gente vai ter que fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho primeiro lá na UERJ com os alunos, que é a Dominique Picard, da sociologia francesa, e ela só tem escritos em francês. E aí tem um livro belíssimo que ela escreve, eu até estou olhando para ele aqui na frente, está escrito assim, Pourquoi la politesse? Que ela estuda a cortesia, a etiqueta como uma pequena ética, e não como frescura, mas como postura dentro da sociedade, que ela abre caminhos, que ela é introdutória aos processos simpáticos e empáticos. Então, a cortesia é algo que a gente faz, é um bom dia, boa tarde, por gentileza, a gentileza gera gentileza, estaria dentro da pedagogia da politesse, da cortesia, né? Que seria essa questão fundamental, bom dia, boa tarde, boa noite. Você precisa de alguma coisa, você vai ajudar uma pessoa, deixar ela sentar no seu lugar, você mantém, hoje em dia, né, utilizar máscara é um gesto de cortesia, porque você está protegendo o outro, não só a si, né, fazer o distanciamento físico também, ela é uma cortesia, né, ou seja, são elementos primeiros, básicos, mas se você não tiver, isso a gente tem que fazer, isso faz parte do jogo, do dans le jeu de si, né? Do jogo social, da prática que a gente tem, né? Mas se você não tiver essa ideia da paciência, da resiliência e sair do merecimento, a gente não é empático com quem merece. A gente, às vezes, é empático com quem não merece. A gente é simpático com quem merece. É diferente. Olha só as diferenças. Porque simpático é tipo assim, o outro não merece. A Renata Vasconcelos não merece ser minha amiga, mas ela é ser humano. Eu me identifico com ela. Eu não vou tratá-la mal. Isso é antipatia, né? Agora, empatia é uma outra coisa. É tipo assim, a Renata está sofrendo. Eu posso até não gostar dela, mas ela é ser humano e eu sei o que é dor. Tem um filme chamado Babel, muito antigo, acho que é de 2004, em que os personagens, são 4 histórias diferentes, e os personagens são unidos por uma coisa, que é a dor. Um está na Ásia, outro está na Arábia Saudita, tem até o Brad Pitt nesse filme, outro está nos Estados Unidos, na fronteira do México com os Estados Unidos, são questões diferentes da vida. E aí você fala assim, o que une eles com histórias tão diferentes é a dor. A dor é um caminho para a empatia. Porque na dor a gente fala, independente do que o fulano está sofrendo, que ele merece ou não, ele perdeu uma mãe, ele está na cama com câncer, ele tem essa dor, ela nos une, é porque toca na nossa fragilidade. Há algo no outro que eu não vivi, mas que toca na minha fragilidade. E aí eu fico empático com ele. Né? Sustentar isso é muito difícil. Porque depois, quando ele melhora, ou quando a coisa muda, eu volto a ser simpático. Eu tenho rasgos de empatia, mas não mantenho a empatia. É um exercício muito grande. E vai necessitar, como diz na pergunta, paciência, eu acrescento a colega do Paulo de Macaé, paciência e resiliência no processo, para além da questão do merecer ou não merecer. Né? É uma escolha ser empático. Simpatia, eu posso até, Renata, até falar assim, é uma escolha ser simpático ou não, às vezes a gente é simpático, talvez por obrigação, né? Mas empatia é uma escolha. Empatia é uma escolha. Talvez o grupo social nos exija simpatia e a gente vai acabar sendo simpático, e aí você vai chamar isso de falsidade ou não, para mim, tanto faz, eu não vou entrar no juízo de valor, nem quero, mas empatia é escolha. E aí talvez a gente tenha que fazer essa escolha da empatia, e que é muito difícil dentro do processo relacional, porque nos coloca, e repito, nos coloca no lugar da fragilidade humana, e ninguém quer se sentir frágil porque dói. Ok, infelizmente nós estamos encerrando, estou convidando aí José Carlos, né, para o último momento. Obrigada. Obrigado. Bem, gente, eu quero, nesse momento, fazer um grande agradecimento a tu pelo conteúdo que você trouxe, né? Antes, o que a gente conhecia era apenas a proposta. Agora a gente conhece a proposta e conhece o conteúdo. E certamente o que foi tratado aqui por ti é algo que vai ainda continuar repercutindo dentro dos corações e dos ouvidos por muito tempo, né? De maneira que o resultado dessa reflexão não se encerra aqui nesse momento.
mas infelizmente temos uma programação, passamos um pouquinho do tempo, mas valeu muito a pena. Eu quero te parabenizar, tá? Que eu acho que foi a primeira vez que eu parei nessa vida corrida para realmente prestar atenção numa apresentação sua, e realmente foi maravilhosa, porque, para além das questões educativas, essa proposta que você trouxe questionou a gente muito além do educador que a gente carrega dentro da gente. Muito embora a gente esteja aqui por ser educador, essa sua proposta nos atravessou em outras dimensões. Então, te agradeço, te parabenizo. Quero parabenizar também a participação de todos que assistiram e participaram do evento, tá? Agradecer também a vocês pelos excelentes comentários e as perguntas maravilhosas e instigantes. Agradeço a equipe. Renata, você tem uma maneira peculiar de mediar, lapide isso, porque foi uma coisa linda. Cada um age. Mediar, quando a gente fala mediar, parece que existe um procedimento padrão para isso. E a gente viu, comparando aqui com os outros, sem comparação quantitativa, ou seletiva, ou meritocrática, que você tem um jeito peculiar, muito gostoso, muito interessante, e eu acho que facilitou muito a vida do Arthur, como facilitou a vida de quem comentou e perguntou. Milena, muito obrigado. Letícia Viana também. Eu me despeço dessa manhã de trabalhos, convidando todos a retornarem às 14 horas. Essa apresentação do Arthur foi uma palestra. Às 14 horas nós teremos um mini curso que será ministrado pela professora Rejane Amorim, intitulado Metodologias Ativas no Processo de Ensino e Aprendizagem na EAD. Vai das 14 às 16 horas. Então, convido a todos a que estejamos aqui e, por hora, nos despedimos. Um forte abraço, Arthur, um abraço em todos que participaram e continuemos juntos.